Boa noite. Eu sou Herschel, eu não sou Roxo. Eu sei que meu nome é difícil para os brasileiros dizer, para pronunciar, mas na realidade é difícil para os americanos do norte pronunciar também. Não é muito comum. Mas eu sou alegre de estar aqui com vocês. Eu quero apresentar a minha esposa, a Tânia. Cadê a Tânia? Fique de pé, por favor. Minha esposa. Ela é bonita, não é? Mas quando eu me casei com ela, ela era tão feia. Mas depois de viver comigo 30 anos, ela já ficou muito bonita. Eu gostaria de pregar em português, mas é difícil para mim, então eu vou pregar em inglês e ele vai melhorar minha mensagem, tá bom? Sempre eu falei que ele não precisa se preocupar com a heresia, porque eu corrijo tudo, né, na tradução. De qualquer forma, nós temos também o Val, que está conosco lá, do pastor de Amundá. Balança o braço ali, Val, que está passando uma semana aqui, é uma alegria tê-lo conosco. E também nós temos o professor Tom, que é um professor do maior seminário batista, e o mais antigo, e um professor conhecidíssimo. Se você quiser conhecer o autor de muitos e muitos livros de teologia, esse é o homem. Vou pedir que ele fique de pé, tá, para o pessoal conhecer aí. Isso aqui é o professor Tom, tá? E de história da igreja, e de doutrina e muitas outras coisas. De qualquer forma, é um prazer tê-lo. Ele já vai hoje à noite, ele queria assistir esse culto. Ele veio fazer uma conferência aqui em Manaus e decidiu passar com essa noite conosco antes de fazer o seu voo. De qualquer forma, é um prazer ver você nessa noite. Hoje à noite o pastor Herschel vai trazer a mensagem e eu vou tentar traduzir, tá? Tanya and I were recently traveling. Tânia e eu estávamos recentemente viajando. And our son Michael and his wife Sarah were going to meet us in the city where we were going. E o nosso filho Miguel e a esposa dele Sara iam nos encontrar na cidade para onde íamos. But they wanted to drive. E eles queriam dirigir. And we were going to fly. E nós íamos de avião. But Michael and Sarah, they have our grandson who's 6 months old. Mas eles têm o nosso neto que tem 6 meses agora de idade. His name is Henry Hatcher. E o nome dele é Henrique Hatcher, né, do sobrenome do Davi, York, que é o meu nome. And so we took him on the plane with us. Então nós levamos no avião conosco. But you know, flights are often late. Mas muitas vezes os voos se atrasam. And so we didn't make our connection in the city of Atlanta. Então em Atlanta nós não conseguimos fazer nossa conexão. So we had to wait for another flight. Então nós tivemos que esperar um outro voo. And we were stuck there for 5 hours. E nós passamos 5 horas ali em Atlanta. With our 6-month-old grandson. Com esse bebê de 6 meses. Now he's very attached to Tanya. E ele adora a avó. And she was holding him. E ela estava segurando o Henry. But she needed to go fix his bottle. Mas ela precisava dar uma limpada lá no coelho dele. So she gave him to me. Então eu vou pregar em português agora. Ela precisou ir esquentar o leite dele, tá? A mamadeira. Aí ela deu o menino para mim. And Henry wasn't happy with me. E o Henry não gosta muito de mim. He wanted his grandmother. Ele queria a vovó. And he watched as she walked off into the distance. Aí ele ficou olhando ela desaparecer à distância. And he began to look anxious. E ele começou a ter ansiedade. So I got down in the floor. Aí eu me baixei pro assoalho lá do And I tried to play with e eu it. comecei a brincar com ele. About that time, E nessa hora a man came into the part of the room where we were waiting. um homem veio até naquela parte onde nós estávamos esperando. And he was gonna sit up and study a little bit and wait for his plane too. E ele ia tentar estudar um pouco e ler um pouco enquanto esperava também o voo dele. But he didn't want to sit around a fussy baby. Mas ele não queria ficar sentado perto de um bebê fazendo muito barulho. So he went off somewhere Aí ele else. pegou e foi para outro canto.
few minutes later, Tanya came back. Daqui um pouco a Tânia voltou. Oh, and Henry was so happy to see E her. o Henry estava tão feliz em vê-la. Oh, a smile came across Aí his ele face. começou a sorrir. Oh, he held out his arms E to ainda her. abriu os braços. Of course, that didn't make me feel so E good. claro que isso não me fez muito feliz. In a few minutes, E daqui uns minutos, Tanya went over near where we were sitting to get a drink. aí a Tânia foi tomar água. And the man came over to her. E o homem, aquele homem que queria ler, foi falar com ela. And he came up to her and he began to ask her something. E começou a perguntar alguma coisa dela. Pointing to me, Apontando para mim. he said, E disse, "Is that your father?" aquele é o seu pai? She said, "Excuse me?" Ela disse, como? He said, "Is that your father?" Aquele senhor ali é seu pai? He said, "Oh, he was trying to make your baby very happy while you were gone. Porque ele estava tentando alegrar o seu menino. Ele tentou muito alegrar o seu menino, o vovô. But he wasn't doing a very good Mas job." ele não estava conseguindo muito alegrar o seu filho. I have not heard the end of that ever since that happened. E desde que isso aconteceu, eu não vi o fim dessa história. Todo dia ela fala nessa história, né? I'm 10 months older than she is. Eu tenho 10 meses mais de idade do que ela. 10 meses. I do not look like her father. Eu não pareço o pai dela. You know, no man wants to hear those words. Ninguém quer ouvir, nenhum homem quer ouvir. Você é pai da sua esposa, né? Those words make me think about I'm getting older. Essas palavras me fazem refletir na minha idade. Those words make me think about life is passing. Essas palavras me fazem pensar, cara, tua vida está passando? You know, Jesus often says very comforting words to us. Muitas vezes Jesus fala palavras de conforto para nós. He speaks very encouraging words to Ele us. fala palavras de encorajamento para nós. As Peter one time said to Jesus, he said, "You have the words of life." Como Pedro falou certa vez para Jesus, tu tens as palavras da vida. And the words of Jesus are often like a pillow to our tired hearts. E muitas vezes as palavras de Jesus são como um travesseiro para o nosso coração cansado. But sometimes Mas às vezes the words of Jesus are terrifying. as palavras de Jesus são terríveis. Perhaps the best known passages in all the Bible Talvez uma das passagens mais conhecidas da Bíblia is found in Matthew chapters 5, 6, and 7. se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. It's what we call the Sermon on the Mount. Aquela parte, o trecho que nós chamamos do Sermão do Monte. You know, when Jesus preached this sermon, Quando Jesus pregou essa mensagem, he didn't preach it in Jerusalem, ele não pregou essa mensagem em Jerusalém, at the temple, no templo. or to a bunch of the religious leaders, Não pregou isso aos líderes religiosos da época, or the educated people. ou aos educados da sua época. Jesus preached this on the shores of Galilee, Ele pregou essa mensagem às margens do Mar da Galileia, to a bunch of fishermen a um bando de pescadores and housewives e mulheres, suas mulheres, And seus farmers. filhos e fazendeiros who had left their work for the day que tinham deixado seu trabalho para aquele dia to stand in that Galilean sunshine para poderem ficar ali naquele sol da Galileia and to listen to Jesus preach e to them the ouvir truth. a pregação de Jesus da verdade. But from the beginning, what Jesus said was very different than anything they'd ever heard. E desde o início, a mensagem que Jesus pregava era muito diferente de qualquer outra mensagem que tinham ouvido. Because he didn't teach like the religious leaders. Porque ele não pregava como os líderes religiosos. The Bible says that he spoke as one who had authority. A Bíblia diz que ele falava como alguém que tinha autoridade. And so Jesus began the Sermon on the Mount Então Jesus começou o Sermão no Monte with what we call the Beatitudes. com as bem-aventuranças. And he talked about 9 character qualities. E ele falou de 9 qualidades do caráter da pessoa. But the more he spoke, Mas quanto mais ele falava, the more his audience must have realized that they didn't quite measure up. quanto mais ele falava, a plateia dele, os ouvintes dele, começaram a ver que eles não
alcançavam o alvo, a medida que ele estava colocando ali para o ser humano. Jesus told them that they should be the salt of the world. Ele disse que eles precisavam ser o sal do mundo. I mean, think about it. Pense, A bunch of fishermen and farmers and housewives bando de pescadores e suas mulheres e famílias, to be the salt of the world? sal Salt do of the earth? mundo? To Como be assim? the light of the world? Ser a luz do mundo? Como assim? But as soon as he said that, Mas logo que falou he isso, warned them about salt that loses its ele saltiness. falou imediatamente de como o sal pode perder o seu sabor. And light that gets hid under a E basket. que a luz pode se esconder debaixo de uma peneira. And he began to strip away from them any notion of their own E self-righteousness. Jesus começou a rasgar deles, tirar deles, extirpar deles qualquer noção de autojustiça, de retidão. No doubt there were some in the crowd who prided themselves that they'd never killed anybody. Certamente ali naquele grupo tinha pessoas que se orgulhavam de nunca terem matado alguém. Have you ever thought that? Você já pensou assim? Well, at least I never killed Pelo anybody. menos não matei ninguém. But Jesus said to them, yes, but if you've ever been angry at your brother, you're guilty of murder. Mas Jesus disse para eles, mas olha, eu te digo que se você já teve raiva do seu irmão, você é culpado. And perhaps there were some who prided themselves that they'd never committed adultery. E talvez outros ali se achavam justificados porque nunca tinham adulterado. But Jesus said, but if you've ever looked at a woman with lust in your heart, you're already guilty of Mas adultery. Jesus disse, se você já olhou uma mulher com desejos maus no seu coração, você já adulterou. Perhaps some of them prided themselves on their honesty. E talvez alguns ali se achavam muito honestos. But Jesus said, but if you ever have to take an oath or make a promise, that shows that really you're a liar. Mas Jesus disse, se você é preciso você jurar para que o seu sim seja sim e o seu não seja não, significa que as pessoas não acreditam em você. Maybe some of them prided themselves on the way they loved their families. Talvez alguns ali se orgulhavam de como amavam as suas famílias. But Jesus said, I want you to love your enemies. Mas Jesus disse, eu quero que você ame o seu inimigo. Some of them said, but I give to the poor. Mas alguém talvez de lá dizia assim, mas eu dou ofertas, eu dou aos mendigos e aos pobres. Jesus said, yes, but if you're doing that to be seen of others, you already have your reward. Mas Jesus disse, se você faz isso para ser visto pelos outros, você já recebeu o seu galardão. Well, I love to pray, someone may E say. talvez um deles pensava assim, eu gosto de orar. But Jesus said, but if you're doing that to be heard by somebody else, you've already got Mas the Jesus answer to the disse, prayer se you você seek. faz isso para ser visto pelos homens, você já recebeu a sua recompensa. One thing after another. E uma coisa após a outra. Jesus begins to speak to them not only of the sin in their hearts, Não somente Jesus falava dos pecados em suas vidas, but of the way that even their good deeds are tainted by their mas de que sinfulness. como até os seus atos de justiça desse povo que ouvia, na verdade eram tingidos pelo pecado. And then in chapter 7, Aí no capítulo 7, he warns them in verse 13 ele adverte no verso 13 that there are two roads in life. que existem duas estradas na vida. One of them is very narrow, Uma é uma estrada estreita and there's a very small gate in which you have to enter to e get é on that narrow apertada road. e tem um portão muito estreito por onde você tem que passar. And there aren't many people on that road. E não tem muitas pessoas nessa estrada. And the other road is broad, A outra estrada é larga, espaçosa. and you don't have to do anything to get on that E road. você não tem que fazer nada para se colocar nessa You're estrada. born on that road. Você nasce nessa estrada. And he said that broad road leads to E destruction. ele disse que essa estrada larga, ela leva à destruição. Only the narrow road leads to eternal life. Somente essa estrada estreita leva à vida eterna. Now, as Jesus preaches this sermon, E enquanto Jesus pregava essa mensagem, and he begins to rid them of any notion of their own e ele self-righteousness, começa a extirpar, começa a rasgar qualquer conceito de justiça própria daqueles ouvintes. and then he presents them with the reality of these two roads. E ele apresenta então a realidade desses dois caminhos. They cannot help but ask a very simple question. Eles não podem deixar de fazer uma pergunta muito simples. Which road am I on? Em que estrada estou eu? And then Jesus
says what I think are the most terrifying words in the Bible. Jesus então fala as palavras que eu acho que são as palavras mais terríveis, mais aterrorizantes das Escrituras. Read with me chapter 7, verses 21 through 23. Leia comigo o capítulo 7, versos 21 a 23. Capítulo 7 de Mateus, versos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Those are scary words. Essas palavras são aterrorizantes. Because Jesus is telling us that there are some people Porque Jesus está nos falando que existem algumas pessoas that think that they are on the right road, que acham que estão na estrada certa, the road that leads to eternal life. na estrada que leva ao reino de Deus, à vida eterna. But he warns us that it's possible to be deceived. Mas ele nos avisa que é possível nós nos enganarmos. Now, before we look at the warnings that Jesus gives us, Mas antes de olharmos os avisos que Jesus nos faz, let's first notice who Jesus is claiming or saying that he is. vamos primeiro olhar a quem Jesus diz ser. Jesus is telling these people who've come to hear him preach on this day Jesus está falando para esse povo que veio ouvi-lo naquele dia. that he is the judge of all the earth. Ele está dizendo que ele é o juiz de toda a terra. Now this must have sounded audacious to them. Isso parecia ser muito audacioso para aqueles ouvintes. I mean, it's one thing for me to tell you that there's a day of judgment coming. Uma coisa é eu lhe falar que vem um dia do julgamento. But if I told you that I'm the one who's going to judge you on that day, Mas se eu lhe disser que eu sou aquele que vai te julgar naquele dia, you might think me insane. talvez você me ache louco. You might think me arrogant. Talvez você me ache arrogante. But this is precisely what Jesus is saying. Mas é exatamente isso que Jesus tinha falado. Jesus is exerting his right as God. Jesus está exercendo o seu direito como o Deus. That on the day of judgment, he is the one before whom we will stand. E é perante Ele no dia do julgamento que nós vamos que firmar os nossos pés. And he is the one who can say whether or not we have eternal life. E é Ele que pode dizer a nós se temos ou não a vida eterna. And since we will hear from him on that day, E desde que nós vamos ouvir da sua boca naquele dia, we had best listen to him today. é bom ouvirmos hoje a sua palavra. You know, Jesus in this passage gives us 4 warnings. E nessa passagem Jesus nos dá 4 avisos. And these 4 warnings should shape your life and my life. E esses 4 avisos vão formatar a sua vida e a minha vida. Notice the first thing that Jesus says A primeira coisa que Jesus avisa, is that there is coming a division. que virá em breve uma divisão. That Jesus is going to divide all of humanity. Que Jesus vai dividir toda a humanidade. There's going to be one group that knows him Vai ter um grupo que conhece-o and one group that does not know e tem him. um grupo que não o conhece. And he clearly says that not everyone who claims him knows him. E ele diz claramente que nem todo mundo que se diz cristão conhece. Look, these people point to 4 things. E essas pessoas nos mostram 4 coisas. When they stand before Jesus Quando eles estiverem perante Jesus and they want to give a reason why they should be able to enter heaven, e eles querem dar uma razão, um motivo pelo qual eles devem entrar no céu de Deus, what do they point to? o que que eles olham? O que que eles mostram como a razão desse direito? Listen to what they say. Olha só o que que eles dizem. They say, Lord, Lord, Eles dizem primeiro, Senhor, Senhor, didn't we prophesy in your name? não profetizamos em teu nome? Didn't we cast out demons in your name? Não expulsamos demônios em teu nome? Didn't we do many mighty works in Não your name? fizemos grandes milagres em teu nome?
We might expect Jesus just to say, well, come right on in then. Talvez nós esperemos que Jesus diga, então venha, entre, por favor. If you've done all those things, Se você já fez todas essas coisas, então entre. well, surely you deserve to come into Você heaven. certamente merece entrar. But see, Jesus does not say Mas that. Jesus não diz isso. Listen very carefully. Ouça cuidadosamente. You had better not trust in the things that they trust in. É muito bom você se alertar e não confiar nas coisas que esse grupo estava confiando. Because they're not trusting in the right things. Porque eles não estão confiando nas coisas certas. They're trusting in their profession of faith. Eles estão confiando na sua profissão de fé. Just because they call him Lord Só porque eles o chamam de Senhor, doesn't mean that he is their não Lord. significa que ele é o Senhor deles. They're trusting in their declaration of truth. Eles estão se confiando em sua declaração, na sua declaração da verdade. Didn't we prophesy in your name? Nós não profetizamos em teu nome. They're trusting in their opposition of evil. Eles estão se confiando na sua oposição ao mal e ao pecado. Didn't we cast out demons Nós in não your name? expulsamos demônios no teu nome. They're trusting in their performance of good work. Eles estão se confiando em sua performance, sua atuação nas boas obras. Look at all the good things we Olha as did. coisas boas que nós fizemos. But you see, those things can't save you. Mas essas coisas não podem te salvar. You're not saved by the plan of salvation. Você não é salvo pelo plano da salvação. You're saved by the man of salvation. Você é salvo pelo homem da salvação. You're saved by Jesus and what Você he é did. salvo por Jesus e o que ele fez. You see, we might look at these people and think, oh man, we'd love to have them in our church. Talvez a gente até olhe esse grupo de pessoas e diga, poxa, como seria bom ter essas pessoas aqui na nossa igreja. Look at all the good things they're doing. Olha as coisas boas que eles fazem. But there's coming a division. Mas vem uma divisão no futuro. They're on the wrong side of the E line eles estão no lado errado. because they're trusting in the wrong thing. Porque eles estão confiando nas coisas erradas. Closely related to that Próximo disso também is the second warning é o segundo aviso. that there's coming a day. Que vem um dia. Jesus says, on that day, Jesus diz, naquele dia. throughout the Bible, Ele, através da Bíblia, it speaks of the day of the Lord, a Bíblia fala muito sobre o dia do Senhor, a day of judgment, o dia do juízo, a day when God will judge the earth. o dia quando Deus julgará a terra. Jesus tells us that that day will come like a thief in the night. Jesus nos diz que esse dia virá como ladrão à meia-noite. Paul echoes those same words E in o 1 apóstolo Thessalonians. Paulo fala as mesmas coisas em 1 Tessalonicenses. In 2 Peter, he says the same thing. Em 2 Pedro, Deus fala a mesma coisa. The day of the Lord will come like a thief, O dia do Senhor virá como um ladrão. and the heavens and the earth will pass away. E os céus e a terra passarão. There's coming a day Vem um dia do julgamento. of judgment, De julgamento. and when we will have to answer to God. E onde nós vamos que dar conta. He does not say, depart from me because once I knew you, but now I don't know you. Veja, Jesus não diz aqui, apartai-vos de mim, porque eu os conhecia, mas não os conheço mais. He says, depart from me, I never knew you. Ele diz, apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Can you imagine Você pode imaginar the terror o terror no coração of standing before Jesus? de estar perante Jesus And you're asked, what is your right to heaven? e Jesus te perguntar por que você tem direito de entrar no céu? And in your arrogance, E na sua arrogância, you begin to point to all the things you have done. você começa a mostrar a Ele as coisas que você fez. Well, I called you Lord. I called you Lord. Porque eu te chamei Senhor. And I prophesied in your name. Porque nós profetizamos em teu nome. And I cast out demons. E nós expulsamos demônios. I did a lot of good work. Nós fizemos muitas coisas boas. And one thing after another, you're pointing to what you have done. Uma coisa após a outra, você mostra para ele o que você fez.
And I tell you tonight that you will never enter heaven because of anything you have done. E eu vos declaro pela palavra de Deus que você jamais entrará no céu por qualquer coisa que você tenha And feito. tonight, if you're trusting in something you have done, Hoje à noite, se você está confiado em algo que você fez, you are on the wrong side você of that está no division. grupo errado daquela divisão que And Jesus criou. Jesus will denounce E you Jesus vai te denunciar, just like he did then. assim como denunciou esse grupo. You see, Jesus doesn't just denounce murderers and Veja thieves. só, Jesus não denuncia apenas os criminosos, os ladrões. He denounces self-righteous people who are trusting in themselves. Ele denuncia o homem arrogante que está confiado em suas próprias obras para a salvação e a entrada no reino. And so there's a fourth warning, Então existe um quarto aviso, that there's coming a departure. que vem um dia do afastamento. Jesus says, depart from me. Jesus disse, apartai-vos de mim. Those have to be the most terrifying words in all Essas the Bible. palavras têm que ser as palavras mais aterrorizantes de toda a Bíblia. To stand before Jesus so confident De estar de pé perante o Rei da Glória com tanta confiança, that somehow you have earned a place in heaven. que de alguma forma você acha que você merece um lugar no céu, And to be pointing to your own good works e de estar apontando para as suas próprias boas obras, as the testimony of what you have done. como testemunho daquilo que você fez. And then to hear the words E ouvir então as palavras that shock you. que chocam: Depart from me. apartai-vos de mim, I never knew you. eu nunca vos conheci. Jesus says, not everyone who says, Lord, Lord, is going to enter the kingdom Jesus of diz, heaven. nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, But the one who does the will of my mas Father. aquele que faz a vontade do meu Deus. Then what's the will of his Father? Então a pergunta automaticamente é: qual é a vontade de Deus? What is it that we must do to do the will of his Father? O que devemos fazer para fazermos a vontade de Deus? Well, it's quite simple. É muito simples. Jesus has already told us. Jesus já nos falou, Back in chapter 5 No and verse, capítulo 5, verse 48. verso 48. Turn back one page and Volte uma página. you'll see it. 5:48. Read that. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Well, there you have it. E aí está a resposta. All you have to do Você só tem que is be perfect. ser perfeito. Perfeito. In other words, Ou seja, if we're perfect, se nós somos perfeitos, there's no reason that Jesus won't let us into heaven. por que Jesus vai nos negar a entrada no céu? Now, look at the person sitting on both sides of you. Mas veja a pessoa, olha a pessoa sentada ao seu lado, as duas pessoas do seu lado. Which one of them is perfect? Qual deles é perfeito? Qual é o perfeito desses dois aí do seu lado? How about the people who live in your house? Que tal as pessoas que moram na sua casa? Is any one of them perfect? Tem alguém perfeito na sua casa? How about the person who's wearing your clothes? E que tal essa pessoa que está vestindo a sua Is that roupa? person perfect? Essa pessoa aí dentro da sua roupa é perfeita? Well, we've got a problem. Então nós temos um grande problema. We can't be perfect. Nós não podemos ser perfeitos. You see, it's impossible for us who are sinners Veja, é impossível para nós que somos pecadores to ever have a righteousness of the law. de termos uma retidão perante Deus. And if the Sermon on the Mount teaches us anything, E se a mensagem do monte nos ensina qualquer coisa, it's that we aren't perfect. é que nós não somos perfeitos. We can't be perfect. Nós não conseguimos ser perfeitos. And that's why even our good works cannot save us. E por isso até as nossas melhores obras não conseguem nos salvar. But there is one way. Mas há um modo. What if Jesus will give us his righteousness? Como seria se Jesus nos desse a sua perfeição e justiça? What if Jesus would take our filthy rags of sin O que seria se Jesus
tomasse os nossos pecados and give us his e righteousness nos in its desse, place. nos vestisse com a sua justiça. What if he would take all the law that is against us O que seria se ele tomasse toda a lei de Deus que é contra nós, que nos condenou, and nail it to his cross, e pregasse na sua cruz, so that that law no longer is against us? para que essa lei não seja mais contra nós? In fact, that's exactly what Jesus came to do. Aliás, é exatamente isso que Jesus veio fazer. So that I might not have a righteousness of my own, Para que eu não tenha uma retidão, uma justiça minha própria, but that I might have the righteousness of Christ. mas que eu possa ter a justiça, a retidão e a perfeição do próprio Jesus, That comes by que faith in vem him. pela fé em Jesus. You see, it's not enough to believe the fact that Jesus is Lord. Não é o suficiente você acreditar o fato que Jesus é Senhor. James says that even the demons believe that. Tiago diz até os demônios acreditam que Jesus é o Senhor. The demons believe that Jesus is Lord and they tremble E at os that. demônios ainda tremem perante Jesus. They get emotional at that truth, Eles ficam emocionados com essa verdade. but they are not Mas saved. eles não são salvos. You might know that Jesus is Lord. Você pode até saber que Jesus é o Senhor. You might believe in your head the truth that he is the judge of all the earth. E talvez você na sua cabeça saiba que Ele é o juiz de toda a terra. You might declare that truth. Você talvez declare essa verdade. You might oppose the evil that is E in the talvez world. você se oponha ao mal nesse mundo. You might do a lot of good E deeds, talvez você tenha muitas boas obras que tenhas feito. but that cannot be the basis on which you enter heaven. Mas não é essa a base sobre o qual você entrará no reino de Deus. Only one thing can save you. Só uma coisa pode salvar And você. that is that you take your old filthy self-righteousness and you give it to Jesus. E esta coisa é você pegar toda a sua impureza, o seu pecado, essa autojustiça toda quebrada, e você entrega isso para Jesus. And repent of your E sin. se arrepende dos seus pecados. And you commit your life to him. E você então entrega a sua vida a Jesus. It's not just believing in your head. Não é apenas crer na sua cabeça, acreditar na sua cabeça. It's a surrender of your life É and uma- of your will É uma entrega da sua vida e das suas vontades para o Senhor. to become a follower Para of se his. tornar um seguidor de Jesus. You can be perfect. Você Can be perfect Você pode ser perfeito in Christ. em Cristo. Because when you are in Christ, Porque quando você está em Cristo, God sees you as he sees his own son. a Bíblia diz que Deus Pai te vê do mesmo modo que Ele vê seu Filho Jesus. 2 years ago, 2 anos atrás, Tanya and I came to Manaus. Tânia e eu viemos para Manaus. And we brought Tanya's father. E nós trouxemos o pai da Tânia, não sei se alguns lembram, aquele velhinho. He was 83 years old then. Ele tinha 83 anos naquela época. And he had never accepted Christ. E ele nunca tinha aceito Cristo. And the burden of our heart E o peso do nosso coração was to see him put his faith and trust era in ver ele Jesus. aceitar Cristo antes da sua morte. He doesn't go to church. Ele não vai para o culto, ele não vai para a igreja. He can be a mean, ornery sort of guy. Ele é um cara bem malandro, bem ruinzinho. But when he was here in Manaus, Mas quando ele esteve aqui em Manaus, he came to this church with us. ele veio para um culto aqui nessa igreja. And we sat over here on the front row. E sentamos bem aqui nesse primeiro banco. And though he could not understand a word of E por mais que Portuguese, ele não entendesse nenhuma palavra de português, he heard you singing. ele ouviu essa igreja cantar. And he saw you worshiping. E ele viu a adoração dessa igreja. And he looked at Tanya and at me. E ele olhou para Tânia e para mim And he said, these people believe what they're singing. e disse: esse povo acredita no que cantam. And you know, God began to speak to his heart. E através
daquele acontecimento, Deus começou a mexer no coração daquele velho. We went up to Balbina and went fishing for 3 days. Nós fomos pescar lá em Balbina 3 dias. And during those 3 days, we talked about the gospel. E durante aqueles 3 dias, nós começamos a falar sobre o Evangelho. But he did not accept Jesus. Mas ele não aceitou Jesus. A little bit over about a month ago, Mais ou menos um mês atrás, he got very sick. ele ficou muito doente. And he had to go in the hospital Teve que ir para o hospital. and then be transferred to a nursing home. Aí foi transferido a um asilo. Tanya and I have been visiting him a lot. E eu e a Tânia estamos visitando sempre ele. And 2 weeks ago, E 2 semanas atrás, as we were visiting with him, quando nós estávamos visitando, we got up to leave. e nós estávamos nos preparando para voltar para casa, And he looked at me. e ele olhou para mim He said, e disse: "Preach to me, Herschel." pregue para mim, Herschel. Pregue para mim, Herschel. It caught me off guard. Aí eu não estava esperando aquela reação. I thought he meant pray with him, Eu pensei que ele estava confuso e ele estava pedindo uma oração. which coming from him was a strange request anyway. E porque até o pedido de oração seria uma coisa estranha vindo dele, que ele nunca pediu. I went over to his bed and E eu- Tanya and I held his hand E eu fui lá na cama dele, eu peguei numa mão e a Tânia na outra mão. and I prayed. E eu orei com ele. And I prayed for him to trust E Christ. eu orei que ele pudesse entregar sua vida ao Senhor Jesus e confiar no sangue de Jesus, I prayed for him to rest in the grace of God. para ele aceitar a graça de Deus para o perdão dos seus pecados. And then I said amen. Aí eu disse amém. And he began to pat Tanya's E hand. ele começou a palpar e fazer carinho na mão da Tânia, filha dele. He looked at us E ele olhou para nós and he said, e disse: "I've done that." eu já fiz isso. We were stunned. Eu fiquei chocado. I'm not sure I understood him. Ele disse: eu não tinha certeza que eu tinha entendido. I said, "What'd you say?" Eu digo: como assim? He said, I've done that. Eu já fiz isso. I want you to know I've done that. Eu quero que você saiba que eu já fiz isso. I said, let me be Ele disse: sure here. deixa eu entender. Deixa eu entender. Are you telling me that you are trusting in Christ alone for eternal life? Você está me dizendo que você está confiando em Jesus somente para o perdão do seu pecado e para a vida eterna? He said, Ele yes. disse: sim. I said, now, I want to be sure Ele disse: mas eu quero ter certeza, because we want to spend eternity with porque you. nós queremos passar a eternidade com você. He said, you will. Ele disse: você vai. And since then, he's been a different E person. a partir daquele momento, a sua vida transformou. Todo mundo observa a mudança na vida dele. Now, it's an amazing thing to think Isso é uma coisa incrível imaginar, that on that day, que naquele dia there are going to be people vão haver pessoas who stand before Jesus. que vão estar em pé diante de Jesus. And they're going trusting in all the good things they've done. E eles vão confiando em todas as suas boas obras que fizeram na vida. And Jesus is going to say, depart from me, E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, you workers of iniquity. vocês trabalhadores da iniquidade. But my father-in-law, Mas o meu sogro, who has spent his whole life without Christ, que viveu a vida toda, jogou fora a vida sem Cristo, but now has accepted what Jesus has done on his behalf. mas agora aceitou o que Jesus fez em seu lugar. Has no good works to point to. Não tem obras para mostrar para Deus. He's only got one thing to point to. Ele só tem uma coisa para mostrar para Deus. That's what Jesus did for him. É o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. You know something? E sabe uma coisa? I've been a preacher for 30 years. Eu prego há 30 anos. I've been a seminary professor for 15 years. Sou professor de seminário há 15. You know what I've got to point to that gains me entrance into heaven? Você sabe o que eu tenho que apontar para ganhar posição no céu? Nothing more than my father-in-law. Nada has. mais do que o meu sogro. A mesma coisa. I have Christ alone. A minha entrada garantida é o que Jesus fez por mim. You'll be prepared on that day Você estará preparado naquele dia
if you accept him on this day. Se você o aceitar como o Senhor e Salvador da sua vida neste dia. Se hoje, através dessa mensagem, Deus abriu o seu entendimento e você viu que você vem confiando nas suas próprias obras. Você vê que ele não falou em batismo, não falou em membresia, a Bíblia não fala dessas coisas como parte da salvação. E tem pessoas que são fiéis ali na igreja, se batizam, dão ofertas, fazem boas obras, têm vidas disciplinadas porque acham que assim garantem o céu. Mas nossas melhores obras, o apóstolo Paulo diz, são como trapos de imundícia. A única coisa perfeita, a única coisa que nos garante a entrada no céu é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Se você entendeu isso, então você é candidato à salvação. A Bíblia diz que com o coração se crê, a mente, sua volição, sua decisão, você crê, eu vou deixar de confiar em minhas obras, eu vou confiar, eu creio que Jesus morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, espera o dia da sua volta, e eu creio que Ele pode perdoar meus pecados, e eu quero isso em minha vida. A Bíblia diz que com o coração se crê, e com a boca o confessa como o Senhor.